Meu avô tinha uma grande cicatriz na perna, era enorme, como se tivesse sido atacado por um animal, mas ele contava que aquilo não tinha sido um animal, mas que ele tinha sido atacado por uma das mais temidas lendas do folclore brasileiro, o corpo seco. Ele contava que quando jovem, morava em São José dos Campos, mas que gostava muito de fazer trilhas pela parte rural da cidade. Ele acabava por fazer amizades com os proprietários rurais. Certa vez fazendo uma trilha, chegou numa porteira de um pequeno sítio. Como estava quente, bateu palmas para pedir um pouco de água. O senhor dono da pequena propriedade, muito simpático, perguntou o que ele fazia por ali, já que o final de tarde já estava caindo e a noite se aproximava. Meu avô explicou a ele que gostava de fazer caminhada pela natureza, que já tinha experiência em andar pela mata. O senhor do sítio disse a ele que a noite ali era perigoso, e que ele, se quisesse, poderia dormir por ali e seguir viagem de manhã. Meu avô agradeceu e disse que não precisava. Como havia dito, tinha experiência de anos de caminhadas pela mata, e mesmo com a insistência do senhor, ele agradeceu pela água, pelo café e os bolinhos que ganhou para seguir viagem. O senhor disse então para que não saísse da estrada, e que ficasse sempre atento a qualquer barulho, e que acontecesse o que for, não entrasse num capinzal que tinha ali perto. Meu avô seguiu viagem, e sabe como são as coisas. Quando uma pessoa diz, ao chegar à esquina não olhe para a esquerda, qual a primeira coisa que a pessoa faz ao chegar na esquina? Isso mesmo, olha para a esquerda. Com meu avô não foi diferente. Já na estrada, ao avistar com a lanterna um barranco e ao fundo um grande capinzal, sua curiosidade bateu mais forte, e desceu cortando a vegetação com seu facão. Em determinado momento, quando chegou numa clareira, começou a sentir um cheiro muito forte, parecia cheiro de carne em decomposição. Em primeiro momento achou que aquele local servia de descarte de algum animal que o velho do sítio usava, talvez por isso não queria que ele fosse lá. Meu avô conta que o cheiro foi ficando mais forte e insuportável, até que em determinado momento, ele começou a ouvir uma respiração forte. Assustado, achou que poderia ser um animal atraído pela carne. Foi quando sentiu algo agarrar sua perna. O susto foi enorme. Ele tentou correr, mas algo apertava a perna dele com muita força. Ele caiu e, no desespero, virou sua lanterna e o que ele viu o gelou por completo. Não era um animal, era uma pessoa. Mas não era uma pessoa comum, parecia um cadáver em decomposição, mas estava vivo. Num ato de desespero, ele acertou com seu facão na criatura, cortando seu braço fora. Se levantou cambaleando e correu o mais rápido que podia, mas ele podia ver a criatura se rastejando atrás dele. Quando chegou na estrada, já com muita dificuldade para andar, olhou sua perna. Tinha um corte enorme. Parecia que tinha sido golpeado com navalhas. Andou mais alguns quilômetros com muita dor, mas o medo era tanto que não conseguia parar. Ao chegar no sítio, gritou desesperado. O senhor correu para socorrê-lo, o levou para dentro para cuidar dos ferimentos, e posteriormente o levar ao hospital, pois levaria muitos pontos. No caminho do hospital, ele, nervoso, perguntou: "Você saiu da estrada, não é? Você foi até onde falei que não era para ir, não é?" Meu avô, num misto de dor e vergonha, disse que sim, e perguntou o que era aquilo que o atacou. O velho disse que aquilo era um corpo seco, uma pessoa em vida que foi tão ruim, que nem o céu, nem o inferno o aceitou, condenado a apodrecer num estado em que não era nem vivo, nem morto. Meu avô, atônito, perguntou como ele morava ali perto daquele demônio, se não tinha medo. O que o senhor respondeu com lágrimas nos olhos foi de arrepiar. Ele disse que quando era pequeno, morava ali com seus pais e seu irmão mais velho, e que seu irmão judiava muito dele, queimando com cigarros, batendo, assustando. Quando ele chegou à idade adulta, já não respeitava nem meus pais, os ameaçava, os roubava, chegou ao ponto de os espancar. Um dia ele, num estado de fúria, partiu para cima de minha mãe porque queria dinheiro. Como ela não tinha, espancou com muito ódio. Tentei intervir, mas ele me acertou um murro onde caí sem forças. Foi então que vi minha mãe olhar em seus olhos e dizer: "Você não deveria ter nascido. Eu sei que posso estar fazendo o maior pecado do mundo,
mas eu te odeio, eu te odeio, eu desejo que você sofra tudo que um ser perverso pode aguentar. O velho contou que depois deste dia o seu irmão foi acometido por uma doença misteriosa que o fez definhar em poucos meses. Ele chorava pedindo perdão, mas minha mãe nunca o perdoou. Nos últimos momentos em vida ele voltou a mostrar sua perversidade e disse que voltaria dos mortos para destruir a todos. Em pouco tempo ele morreu, e foi enterrado numa clareira alguns quilômetros dali, na área do Capinzal. Algumas semanas depois voltamos lá para colocar uma cruz, mas a cova estava aberta, e ele não estava mais lá. Tive a certeza que ele voltou dos mortos, como um corpo seco. Meu avô sempre jurou que tudo aquilo foi verdade, e mesmo depois de muitos anos, ele nunca mudou uma vírgula da história, que ficou conhecida como Corpo Seco do Capinzal.